Muito boa tarde, prezado telespectador, ao vivo pelo canal 8 da DIL TV, no Facebook, no YouTube, na nossa homepage. Começa agora o Expresso Meio-Dia, desejando uma boa tarde a todos. A temperatura nesse momento em Nova Prata está beirando a casa dos 30 graus, a sensação de abafamento é presente, mas, como diria aquela velha música dos Monarcas, nuvens pançudas de chuva se alinham no firmamento, porque a tendência é que tenhamos chuva, se não hoje, para amanhã. E eu vou falar sobre isso logo mais. Mas para começar o nosso giro de notícias, passamos pelas atualizações do esporte dessa manhã. E pelo portal do Globoesporte.com, a FIFA anuncia os candidatos ao prêmio de melhores jogadores do mundo. A lista está composta aí por Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Sérgio Ramos, Van Dijk, Mané, De Bruyne, Salah e Neymar. Esses são os candidatos a receberem a bola de ouro da FIFA neste ano, que terá aí a sua eleição nos próximos meses. Seguindo com informações do futebol, e agora nós tivemos aí a primeira rodada de jogos das oitavas de final da Libertadores da América, e alguns times brasileiros já foram a campo. O Flamengo, em Buenos Aires, empatou em 1-1 com o Racing, e de acordo com o Rogério Ceni, o treinador do time rubro-negro, o volume de jogo do Racing teve muitas faltas que não foram marcadas pelo juiz venezuelano, e Ceni diz que a arbitragem foi desastrosa. O Flamengo empatou aí com 1-1 com um gol de Gabigol. Enfim, segue para o jogo de volta com a vantagem do empate. Já o Santos subiu na altitude de Quito, no Equador, e conseguiu superar a LDU, jogando fora de casa e encaminhando a sua classificação com uma vitória de 2-1 sobre o time equatoriano. O Peixe, que esteve a 2.850 metros de altitude, usou estratégias como auxílio de cilindros de oxigênio e treino pré-jogo para preparar os jogadores, que conseguiram uma importante vitória. Passando pelo Atlético Paranaense, que também foi a campo contra o poderoso River Plate, o Atlético sai na frente, mas fica com 1 a menos e toma empate do River na final. O Furacão segurou a pressão e abriu o placar com Bisoli. No segundo tempo, acabou perdendo um jogador. O River ganhou força e aos 45 do segundo tempo acabou empatando. Então, um resultado que não é ruim, mas é uma pedreira encarar o River Plate, e o Atlético tem o jogo da volta ainda. E passando pela dupla Grenal, as atenções de hoje se voltam para o estádio Beira-Rio, uma vez que o Internacional de Porto Alegre vai enfrentar o poderoso Boca Juniors. E esse jogo é a chance para dar uma retomada na carreira boa que o Internacional vinha correndo até a saída do técnico Eduardo Cudê e afastar as instabilidades. O Colorado tenta dar a volta por cima na temporada num duelo decisivo às 21h30, primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América. Pelo lado gremista, time do Grêmio já se encontra no Paraguai, fazendo seus treinos no CT da Comebol, na capital Assunção, porque na próxima quinta, amanhã, vai a campo no lendário estádio Defensores del Chaco enfrentar o Guarani do Paraguai. Maicon está em recuperação, Paulo Miranda teve lesão, Kahneman nem viajou, então o Grêmio tem aí aproximadamente 5 desfalques dos seus titulares para este jogo, que também é decisivo, mata-mata da Libertadores, o campeonato de futebol mais emocionante do mundo, sem dúvida nenhuma. Os amantes da Champions League que me desculpem, mas Libertadores é raiz, e agora oitavas de final, e inclusive dupla Grenal disputando vaga nas quartas. As informações que nós temos da região pelo portal da rádio Estúdio FM: inspeções sanitárias estão sendo realizadas
nas formas de abastecimento de água de Fagundes Varela. Então, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, através da Vigilância Sanitária, está fazendo inspeções sanitárias nas soluções alternativas coletivas, como poços artesianos, no interior do município. A inspeção se deve para averiguar os níveis da água se estão dentro dos padrões aceitáveis para consumo. Informação que vem também do portal da Rádio Estúdio FM, policial militar estaria envolvido no grupo que participou do linchamento do jovem aí nas ruas de Nova Prata nos últimos dias. Segundo informações replicadas pelo jornal Pioneiro, um policial militar foi identificado como um dos participantes do linchamento que resultou na morte do lixador de mármore Elias Pagnoncelli na última semana e que são alvos de investigação pela Polícia Civil. Até o momento, aproximadamente mais de 40 pessoas foram identificadas nesse fato e está sendo aí em fases conclusivas o inquérito tocado pela equipe da delegada Liliane Cran, pela DP aqui de Nova Prata. Nos próximos dias, a gente já deve ter uma definição sobre os nomes e os apontamentos e a culpabilidade de cada agente que participou nesse ato criminoso. Informação que vem também do portal da Rádio Estúdio e fala para a cidade de Veranópolis, um incêndio de grandes proporções, mais uma vez, consome plantação de eucaliptos na terra da longevidade e foi na tarde de ontem, por volta das 17 horas, mais uma vez o Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para combater um incêndio de grandes proporções. O fato ocorreu no bairro Medianeira e aí tiveram que ser utilizados mais de 250 mil metros cúbicos de água para combater as chamas. 250 metros cúbicos de água para combater as chamas. O incêndio foi de grande proporção. Informação também do portal da Rádio Estúdio. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que tem sede em Veranópolis, está selecionando professor substituto. Através do edital 13/2020, de 25 de novembro a 13 de dezembro, estão abertas as inscrições para a seleção de professor substituto na área de informática e programação. Os interessados devem encaminhar seus dados conforme o edital. É uma vaga para 40 horas semanais e podem concorrer os candidatos que possuem formação bacharelado em ciência da computação ou sistemas de informação, bacharelado em engenharia da computação, curso superior de tecnologia em sistemas de informação, curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e também na área de informática e computação para o curso que é oferecido lá no Instituto Federal. Informação para Vila Flores, que também chega pelo portal da Rádio Estúdio FM. Programa habitacional está com vagas e inscrições abertas em Vila Flores. E a administração oferece aí as vagas. Os munícipes têm até 4 de dezembro para efetuarem as suas inscrições no Centro de Referência de Assistência Social. Falando um pouco da região da Serra, o que nós temos de atualização nessa manhã é que a Corsan foi acionada judicialmente pela Prefeitura Municipal de Garibaldi. O prefeito de Garibaldi, Antônio Setolin, realizou uma denúncia contra a Corsan junto à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados, a AGERGS. Na manhã de ontem, Setolin formalizou a denúncia em Porto Alegre frente ao descaso da companhia quanto aos investimentos para manutenção no abastecimento e na consequente falta de água em diferentes pontos do município de Garibaldi. Fato, então, que foi denunciado pela Prefeitura, exigindo aí medidas que sejam tomadas diante dos descasos apontados pela Prefeitura frente à gestão da água da Corsan. Informações que vêm pelo portal da Tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha. O Estado não aceita o recurso e Lagoa Vermelha e toda a região de Passo Fundo estão em bandeira vermelha. Então, essas informações atualizadas para você que precisa desenvolver qualquer atividade nessas cidades, fique atento aos protocolos adotados, porque a bandeira vermelha altera o rumo das situações comerciais, industriais e todos aqueles fatores que nós já estamos de cabelo branco de saber.
Agora falando sobre o clima, e nós falávamos sobre as nuvens que se alinham no céu, trazendo a pretensa chuva que aguardamos que caiam sobre todas as regiões para aliviar a secura da estiagem. Pelo portal da Metsul, o alerta é que o calor pode chegar no Rio Grande do Sul a 41 graus no dia de hoje. Diversas regiões terão máximas passando os 40 graus e o clima é escaldante, previsto aí pela Metsul. E depois da elevação das máximas, a tendência é que a chuva também ocorra. E conforme reporta o portal da Rádio Estúdio FM, temporais que já estão acontecendo na Argentina chegarão ao Rio Grande do Sul. De acordo com as informações, um alerta de temporais que estão ocorrendo pretendem avançar para a fronteira gaúcha nos próximos dias e gerarão instabilidade climática, com fortes chuvas e alto risco de tempo severo. São esperados também questões aí vinculadas com ventos fortes, chance de granizo e ocorrência de raios nessa zona de instabilidade. Alguns sites e portais falam até em 15 dias de chuva corrente. Nós aguardaremos para ver o que acontecerá. Torçamos para que não sejam intempéries que causem prejuízo. Informações que também a gente traz da Rádio Planetário. Outro incêndio que ocorre nessa época de secura consumiu 3 hectares de lavoura no interior de Espumoso. Esse fato ocorreu na última terça-feira na lavoura de propriedade de Evandro Lupatini, no bairro Borgão, que pegou fogo e com isso consumiu aí mais de 3 hectares de toda a área que estava plantada. Informação pela página do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que foi deflagrada nesta manhã a Operação Espinhos. O MP cumpriu mandados de busca e apreensão em investigação sobre crimes eleitorais na cidade de São Francisco de Assis. A operação cumpriu mandados de busca junto à 79ª Zona Eleitoral em 5 endereços do município de São Francisco de Assis. O objeto são irregularidades civis e criminais ocorridas na campanha municipal de 2020, como a captação ilícita de sufrágio, ou seja, a compra de votos, o abuso de poder econômico e as condutas vedadas a agentes públicos em período eleitoral. Ministério Público apurando fraudes e crimes nas eleições com um excelente trabalho sempre realizado. As informações pelo portal O Repórter, outra grande operação deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal e pela Receita Federal contra o contrabando de cigarros atingiu organização criminosa sediada em Cachoeirinha. A Operação Canoeiros desarticulou 3 grupos criminosos dedicados ao contrabando de cigarros estrangeiros. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Eldorado do Sul, Guaíba, Canoas, Gravataí e Cachoeirinha. Conforme informações da Polícia Federal, a investigação teve início no mês de fevereiro para apurar a distribuição de cigarros produzidos no Paraguai. E a apuração indica que os grupos criminosos adquiriam o produto no exterior e realizavam o transporte para depósitos no Rio Grande do Sul e, posteriormente, distribuíam de maneira ilegal a diversos pontos de venda na região metropolitana e no sul do estado. E o portal Giro de Gravataí atualiza essa informação e aponta que uma mulher de 29 anos foi presa em um condomínio de luxo, era apontada como líder desse esquema de distribuição de cigarros na região metropolitana. A alcunha que ela recebia era, abre aspas, a baronesa dos cigarros, fecha aspas, que residia e tocava a venda dos produtos contrabandeados em um condomínio de luxo na cidade de Gravataí. Também foi apreendido no local um carro importado de luxo e mais de R$800 mil em espécie que foram contabilizados pelos agentes nessa manhã. Informação que também é atualizada pelo portal G1, a polícia cumpre ordem de prisão preventiva e leva ao cárcere a chefe e fiscal da equipe do Carrefour, que foi responsável aí pela morte do caso João Alberto. Adriana Alves Dutra acompanhou os 2 seguranças que agrediram João Alberto até o seu óbito. Nas imagens, ela aparece filmando a cena e, segundo as informações repassadas pela reportagem, ela poderia ter intervido
nessa situação e ter parado as agressões, coisa que ela não fez porque teria autonomia funcional sobre os seguranças da loja. Ela vai cumprir prisão preventiva de 30 dias e aguardar a resolução dos fatos para ver aí o que deve acontecer na sequência. Pelo portal Folha da Cidade, a Polícia Rodoviária Federal flagrou ex-secretário de Saúde da cidade de Dom Pedrito transportando R$112 mil sem procedência. Ele era ex-secretário da Saúde e também foi candidato a prefeito nas eleições de 2016. Na noite de ontem, por volta das 19 horas, a Polícia Rodoviária Federal do posto de Chapecó, Santa Catarina, flagrou esse senhor transportando R$112 mil em dinheiro em um veículo com placas de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele não soube explicar a origem do numerário que foi apreendido e ele foi encaminhado para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Informação que vem pelo portal da rádio Estúdio FM, a Polícia Rodoviária Federal também apreendeu mais de 450 litros de bebidas provenientes de contrabando em Santana do Livramento. Foi abordada uma carreta de uma empresa de transportes na BR-158. Ao vistoriarem, foram encontrados 450 litros de bebidas introduzidas na forma de contrabando e descaminho. Estima-se que o valor seja mais de R$50 mil para a carga. A mercadoria, o veículo e as documentações foram apreendidos pela Polícia Federal no posto de Santana do Livramento. Informação do portal do Twitter, através da página do Correio do Povo, as internações na UTI por conta da Covid-19 atingem o maior patamar em 4 semanas na capital, demonstrando que os números seguem crescendo por hora e nós devemos tomar cuidado com os protocolos sanitários. Informação da página O Repórter para o estado do Rio Grande do Sul, o governo passa a permitir aula presencial em regiões de bandeira vermelha. A condição foi estabelecida como forma de elencar a prioridade na retomada das atividades. Após reunião entre o governo do estado e o Ministério Público no dia de ontem, o governador Eduardo Leite anunciou mudanças nas regras do distanciamento controlado para a educação pública e privada. A fim de evitar prejuízos pedagógicos e psicológicos aos alunos, serão permitidas aulas presenciais nas regiões classificadas como bandeira vermelha, desde que observados os protocolos sanitários. E última informação que nós trazemos do estado, que nós temos aí, a Brigada Militar prestou uma homenagem à soldada que foi morta há mais de um ano. Marciele Renata dos Santos Alves recebeu homenagem da sua corporação. Ela foi atropelada durante um cerco a criminosos no município de Sério, no Vale do Taquari. Esse episódio completa um ano e a Brigada Militar reporta suas homenagens ao oficial que morreu em serviço. Encerrando esse primeiro bloco do Expresso Meio-Dia, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na retomada, as atualizações do Brasil para você. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. O afeto entre as pessoas permanece.
As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. E na próxima segunda-feira, 30 de novembro, o nosso encontro marcado às 21 horas, a pauta do Entrevistas será Defesa Pessoal e Tiro Esportivo. Nós teremos convidados especiais falando sobre este tema. Te espero e te encontro na próxima segunda-feira. Retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia, as atualizações e as informações da manhã passadas a limpo para você aqui na Conecta Mais TV. Nós estamos ao vivo pela nossa página no Facebook, pelo YouTube e também na nossa homepage, além de quem adquire os serviços do canal 8 da DIL TV, com toda uma cobertura e uma grade de canais. Lembrando que agora, cliente DIL pode acessar o serviço de streaming da Paramount+, através do seu login e adquirir um canal aí exclusivo com séries e filmes dos estúdios Paramount. Esse serviço está disponível de forma gratuita. Mandando um abraço para quem nos acompanha nesse momento, o seu João Luiz da Costa, a Aline Corso, o Evandro Koakoski e a Dona Maria Dolores Zilli, que estão acompanhando. Dando sequência às informações dessa manhã, que são destaques no país, um grave acidente no final da manhã de hoje já contabiliza aproximadamente 40 óbitos, de acordo com a Polícia Militar. Uma batida entre um ônibus e um caminhão aconteceu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Itaguaí e Taguarituba, interior de São Paulo. Os feridos foram socorridos e levados a hospitais da região. A rodovia foi interditada. Não se tem maiores informações. O que se sabe até o momento é que a colisão aconteceu por volta do quilômetro 172 da rodovia Alfredo Carvalho. Segundo o porta-voz da Polícia Militar, o tenente Alexandre Guedes, esse é o maior acidente do ano nas rodovias do estado de São Paulo, quiçá do Brasil. Um ônibus e um caminhão colidiram, foi por volta das 7 horas da manhã. 40 pessoas vieram a óbito no local, existem ainda pessoas que estão feridas. O ônibus levava 50 trabalhadores para uma empresa do setor têxtil e a colisão acabou acontecendo de maneira brutal. A gente não gosta de trazer esse tipo de notícia, mas é fato que acontece e não há como ser ignorado nas nossas atualizações. De acordo com o portal CNN, esse fato repercute no Brasil inteiro nessa manhã e, abre aspas, é o pior acidente do ano em São Paulo, diz tenente sobre a tragédia em Itaguaí, já relatada como um fato trágico. Seguindo para outras informações que a gente tem pelo portal Intercept, laudos mostram que a empresa Taurus modificou armas sem autorização do Exército e as pistolas falharam. As alterações mostram documentos que ocasionaram acidentes e até mesmo mortes. Esses documentos foram obtidos com exclusividade pelo Intercept e mostram que a Taurus modificou, abre aspas, sorrateiramente, fecha aspas, armas vendidas às forças policiais brasileiras. Os defeitos causados pelas mudanças ocasionaram diversos acidentes e até mesmo óbitos. Laudos do Exército e uma ação do Ministério Público da Paraíba e da Justiça de Goiás escancararam o hábito da empresa de alterar armas sem avisar as Forças Armadas que adquiriram esses produtos. Lembrando que a Taurus sofreu um grave processo administrativo pelo governo do estado de São Paulo, também apontando essas falhas nos armamentos. Informação que vem do Rio de Janeiro, o governador em exercício, Cláudio Castro, anuncia testagem em massa da população carioca e descarta chances de novos lockdowns. Ele diz que, abre aspas, não fecharemos nada. O governador em exercício descartou que o estado esteja vivendo uma segunda onda e prometeu fiscalizações mais rígidas em eventos.
o Rio de Janeiro vive uma alta de casos e também de óbitos. As ocupações dos leitos de UTI da rede pública atingem a margem de 93%. Pelo portal O Dia, a informação é de que a Polícia Federal e a Polícia Civil em diversos estados do Brasil deflagraram uma operação contra a exploração sexual infantil. Agentes cumpriram 219 mandados de busca e apreensão no Rio e em mais 3 estados. É a chamada Operação Black Dolphin para o combate a esse tipo de crime. O Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul foram aí os estados alvos dessa força-tarefa que combate esse tipo de atrocidade. Os crimes apurados vão desde o compartilhamento de material de pornografia infantil e infanto-juvenil e também o aliciamento de crianças e jovens para práticas e crimes sexuais. A informação que vem pelo portal CNN, atualizada pela parte da política, é que a ministra Carmen Lúcia, do STF, vota para rejeitar uma queixa-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O voto foi proferido na noite de ontem e rejeita uma queixa-crime movida pela ONG Greenpeace contra o ministro do Meio Ambiente. A organização aponta que o ministro chamou seus ativistas de ecoterroristas, terroristas e Greenpeace, além de acusar e depredar patrimônio público. O julgamento está no plenário virtual e agora aguarda a manifestação dos demais ministros da corte. Informação que também vem pelo portal da CNN, o miliciano Adriano, que foi morto em tiroteio na Bahia, foi apontado aí como repassador de mais de R$200 mil ao Queiroz, aquele do caso das rachadinhas, apontam denúncia do MP. Continua reverberando o caso das rachadinhas no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, hoje senador, e uma das informações é que Adriano da Nóbrega, que foi morto em fevereiro durante um tiroteio com a Polícia Militar da Bahia, teria repassado R$200 mil a Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do deputado estadual Flávio Bolsonaro. Cada semana saem notícias desse tipo, a gente filtra e traz as que têm maior coesão para você ficar sabendo. Informação que vem do Ceará, e saindo das notícias do Brasil, entrando nas do mundo, a população cearense registra a passagem do foguete chinês sobre o céu do Nordeste brasileiro. A passagem do foguete pôde ser vista em cidades da Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte. Astrônomo explica que a imagem brilhante é uma ejeção de gases de combustão. Então a China mandou o seu foguete para a Lua coletar amostras do solo e ele pôde ser visto aí da altura das cidades nordestinas. Informação que a gente traz pela página da Rádio Estúdio FM. Nessa manhã, na saída do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro declarou que, abre aspas, a gente se prepara para tudo, fecha aspas, admite o presidente sobre possível prorrogação do auxílio emergencial em caso de uma segunda onda. Ele diz que espera que isso não seja necessário, mas se for, o governo e o Brasil estão preparados para enfrentar. Aliás, ele disse que a segunda onda do coronavírus será numa escala muito menor do que a primeira. E agora as informações internacionais atualizadas para você. Os Estados Unidos avaliam liberar novamente viagens ao Brasil nessa sequência. A Casa Branca está considerando suspender as proibições de entradas para a maioria dos cidadãos estrangeiros que estiveram recentemente no Brasil, no Reino Unido, na Irlanda e em outros 26 países europeus. 5 autoridades norte-americanas de companhias aéreas afirmaram essa informação à agência Reuters. Pode ser que haja aí uma flexibilização dos norte-americanos. E por falar em viagens aéreas, pelo portal CNN, a informação é de que as maiores companhias aéreas estimam uma perda de mais de 157 bilhões de dólares até o ano de 2021, conforme a associação do setor. As perdas contabilizam aí os derradeiros orçamentos que foram deixados de serem efetivados no ano de 2020 e aqueles já previstos para 2021. O cálculo se aproxima da cifra do prejuízo de 157
bilhões. Informação que vem da Nova Zelândia, uma tragédia no cunho ambiental. Cerca de 100 baleias e golfinhos morreram após um encalhe em massa na costa da Nova Zelândia. As baleias piloto e os golfinhos nariz de garrafa morreram em um encalhe nas Ilhas Chatham, cerca de 800 quilômetros da costa leste da Nova Zelândia, apontaram autoridades. A maioria encalhou durante o final de semana e os esforços de resgate foram prejudicados pela localização remota da ilha. Volta e meia, este tipo de notícia também acontece e os cientistas não têm uma explicação clara do porquê o encalhe em massa nas praias. Agora, uma questão que vai dar o que falar daqui por diante, pelo menos na esfera da política internacional. Fotos de satélite feitas do espaço apontam que a China ergueu um vilarejo em uma área disputada com o governo da Índia e também com o regime que governa o Butão. Novas imagens de satélite mostram aparentemente que a China concluiu as estruturas de um vilarejo na área do Himalaia, que é parte da fronteira disputada com a Índia e com o Butão, o que é palco de um impasse que durou aí desde o ano de 2017. E para finalizar as informações que a gente traz do mundo, Elon Musk, o homem mais rico do mundo e dono da Tesla Motors, a montadora mais supervalorizada aí das ações nessa semana, ultrapassando inclusive o valor de mercado da Ford e da GM somadas. Ele, que é um tecnologista, por assim dizer, aposta que quer mudar o transporte mundial com o trem ultra rápido, mas nem todos estão convencidos. Elon Musk diz que aí esse novo tipo de transporte vai revolucionar toda a questão de transporte no mundo inteiro, e esse é uma forma que já existe uma tecnologia já bastante conhecida, pelo menos no campo da ciência, mas que não é colocada a campo. O Hyperloop é uma maneira aí de uma tecnologia que foi buscada no ano de 1955 e que faz com que os trens flutuem sobre os trilhos e se desloquem sem o atrito do solo. Isso tornaria aí um meio de transporte revolucionário que Musk aposta como uma alternativa para o século XXI, onde se buscam fontes verdes de energia e a substituição dos combustíveis fósseis. E para encerrar o nosso Expresso Meio-Dia, você vai acompanhar uma matéria que fez muito sucesso na primeira parte da manhã, aí no Conecta News, e a gente vai reprisar. É a tradição secular que ainda hoje se faz presente no município de Protásio Alves. O trabalho com a palha do trigo. Trançar estas palhas é algo que as bisavós já faziam, as avós ensinaram e hoje as mães ainda praticam. Lá em Protásio, uma prática presente que a gente convida você a acompanhar nessa maravilhosa reportagem feita por Monalise Canali, Matheus Lamaison, nossa equipe externa. O Expresso Meio-Dia se despede de você. Eu retorno amanhã, pontualmente ao meio-dia, trazendo as atualizações, desejando uma boa tarde a todos. Você já ouviu falar em trança de trigo, a mais conhecida dreça? Essa é uma tradição secular vinda direta da Itália para os nossos imigrantes aqui do Brasil. E aqui em Protásio Alves a gente tem diversas pessoas que cultivam essa tradição. E hoje nós vamos te apresentar um pouco mais sobre essa tradição e contar um pouco da história das mulheres que aqui trabalham com ela. A gente colhe, planta antes o trigo, agora a gente planta com trator, só semeia o adubo, eu e minha irmã lá. E depois que ele cresce, daí a gente corta, tu viu, a gente amarra, carrega no tratorzinho para levar e lá em casa a gente tira as palhas. Tira as palhas e depois limpa
Depois a gente guarda pro ano inteiro e vai sentando, tomando chimarrão de noite, as vizinhas, fazendo trança. Agora a gente está aposentado. Tem várias senhoras aqui que elas estão fazendo chapéus, cestas. Eu faço chapéus, mas eu vendo as tranças agora. Eu não gosto de... Eu já fiz chapéu e cesta também. Mas eu faço só as tranças agora e tiro as palhas e planto. E as tias, tudo, minhas irmãs. Eu comprei meu enxoval com as palhas, vesti meus 5 filhos com as palhas, sempre me vesti, até compro roupa pro meu marido, até fiz cerca com essas palhas, galpão lá. Roupa eu tenho agora. Veio da Itália isso ali, desde a minha avó. Faz, eu acho... ela morreu com 84 anos, eu tinha 10 anos. Daí daria quantos anos que ela fazia isso? Mais de 100 anos, 150, quase 130, não sei, nem fiz a conta direito. Domingo, que só que um rapaz viu aquela imagem lá que a gente... me bateram, não sei quem que foi lá. E já vieram procurar nas palhas. E vendo a 35 quilos limpa. Pedi 35, pesei uma bolsa lá que eu guardo nas bolsas, puxou R$100, dava 95, me deu 100. Ficou contente, levar para a mãe, que está lá sem fazer nada, que faz chapéu. Tá, eu disse, eu vendo com esse sol, tem que fazer chapéu mesmo. Tá ainda se cultivando, mas a gente está desanimando um pouco. Por causa do preço também, o tempo, ano passado não deu para colher direito. Olha... o ano que vem lá na minha lavourinha, lá nos meus lotes eu planto, mas em volta acho que não. Daí incomoda o filho para puxar o trigo para casa e tem que pagar. E eles dizem, não precisa mais fazer isso, daí faço o quê? Mas a senhora gosta? Gosto, nossa, todas nós irmãs gostamos. Desde pequena, trabalho com a trança, sabe, o trigo sempre eu planto, todos os anos. E faz mais de 20 anos que eu e a Elza plantamos juntos, sabe, dividimos as palhas, nós dividíamos a semente do trigo, tudo, sabe. E a semente do trigo, antigamente, nós colhíamos o trigo, era a farinha que nós comíamos, né, porque assim... Nós colhia da lavoura, batia o trigo, levava para o moinho e tinha farinha o ano inteiro. E agora os moinhos não querem mais a nossa semente. E daí eu dou para as galinhas, dou para as vacas, né? E seguro a semente para plantar todos os anos. E daí todas as mulheres dizem assim, eu não planto mais. Na hora de plantar, vem me procurar, porque não tem semente, né? Esse ano veio mais de 10. E dei semente para 3, né? Uma pouquinho, cada um. Porque eu disse, eu vou plantar toda a semente que eu tinha colhido ano passado. Então, eu plantei sozinha, dei um pedaço de terra para ela plantar. E ela colheu o pedaço dela. E quando que ela viu que eu estava trabalhando sozinha, ela chegou lá e me ajudou a colher todo o pedaço que eu tinha na minha casa, sabe? Eu tinha plantado um saco. Não era um pedacinho pequeno assim, que nem aqui. E tá lá tudo colhido já, agora falta só tirar as palhas, depois limpar, depois trançar. E depois eu vendo para as mulheres que faz o chapéu e faz a cesta. E a gente trabalha assim, brincando, sabe? Eu, pra mim, estou brincando fazendo isso. Não estressa, sabe? Chego em casa bem contente, então eu faço comida, faço limpeza, cuido do marido. É domingo, tá cansado de trabalhar. Tô pensando o que, mulher? Em vez de trabalhar, vou espanhar o trigo agora.